Na caminhada de hoje eu estava reparando que na maior parte do mundo a nossa cultura ensina a gente a dar muito valor para o nosso corpo. Aquilo que a gente come, aquilo que a gente veste, a aparência do nosso corpo, o quanto que ele é bonito ou não. A gente dá muito valor para o que o corpo sente, o que o corpo percebe. Aquilo que a gente cheira, o sabor que a gente prova, as músicas que a gente ouve, aquilo que a gente vê, o que a gente sente na pele. Os nossos sentidos que servem para a gente perceber o mundo, para a gente sentir o ambiente, perceber onde é que a gente está, se está bom, está ruim. Eles dominam o nosso corpo de uma tal forma que a gente acha que apenas isso é a realidade. Apenas aquilo que está no nosso externo, afetando o nosso corpo. A gente acha que apenas isso é a realidade. Isso é a realidade, mas é apenas uma parte da realidade. Quando a gente começa a se alimentar dos nossos sentidos, colocando para dentro da nossa alma tudo que está no mundo ao redor, e a gente começa a construir esse mundo interno, que eu vou chamar aqui de alma. Quando a gente começa a tomar consciência de quem a gente é, e a gente acredita que os elementos da nossa alma, seja de maneira consciente ou inconsciente, quando a gente acredita que a gente é isso que a gente carrega por dentro, a gente percebe que a realidade do lado de fora é uma, mas a realidade do lado de dentro é outra. E muitas das vezes a gente vai perceber que existe um conflito entre o que está rolando na alma e o que acontece do lado de fora. Porque o que acontece do lado de fora é grande, é maior do que o que nós podemos controlar com a nossa alma. E a gente tenta, com muito afinco, ao longo de muitos anos, controlar o lado de fora com aquilo que a gente tem do lado de dentro. É uma jornada heróica. Nós agimos como se fôssemos um herói, uma heroína, alguém super poderoso. A gente busca poder, a gente busca controlar a vida de dentro para fora. E por que estou falando isso? Será que isso é errado? Não tem errado nem certo aqui. Tem as consequências. Quando a gente tenta controlar a vida de dentro para fora, a partir da nossa alma, a partir daquilo que a gente sabe, conhece, entende, percebe, a gente consegue controlar a nossa vida, mas tem um limite. E lá no íntimo a gente não se sente satisfeito, não é suficiente. Por mais disciplinado que a gente seja, por mais conhecimento que a gente tenha sobre o funcionamento desse mundo interno, das questões da nossa alma, por mais que a gente tente controlar a vida a partir da nossa alma, ainda assim é insuficiente, não é o bastante. Não traz satisfação o suficiente, não existe uma plenitude nesse movimento. Mas quando a gente para dar valor e importância ao mundo interno, porque existe o mundo externo, onde inclusive está passando um passarinho ali, não sei se vai sair na gravação, mas está passando um passarinho ali. Existe o mundo interno, esse que a gente percebe com o nosso corpo, e existe esse mundo interno que a gente percebe com a nossa alma, quando a gente para fazer um momento de meditação, inclusive de mindfulness, quando a gente para se colocar no momento presente, no aqui e agora, sem ficar teorizando e pensando e sonhando a respeito do futuro, sem ficar preocupado com o futuro, sem ficar se lamentando ou com saudade das coisas que aconteceram no passado. Quando a gente deixa o futuro e o passado de lado e se concentra apenas no momento presente, que é o tempo que a gente tem de fato de verdade, que é o momento no qual a gente pode fazer alguma coisa, aqui e agora. Quando a gente se coloca nesse momento presente, percebe
o nosso ambiente, percebe o que a gente está sentindo, a gente vê que existe uma limitação nesse lugar. E não é a limitação do tempo apenas, não é a limitação do corpo apenas, não é a limitação da alma apenas, porque a alma também é limitada e a gente percebe isso, pois na medida em que a gente começa a expandir a nossa alma, na medida em que a gente começa a crescer a nossa alma, eu vou usar uma metáfora aqui para ilustrar melhor essa questão, para ficar mais claro onde é que eu quero chegar. Imagina que o nosso corpo é um copo. Sabe aquele copo que a gente usa para beber água? Pois então, imagina que o nosso corpo é o copo. Vamos supor que seja um copo de 500 ml, meio litro. Um copo bem generoso, bastante água. Não tanto, mas enfim. Um copo de 500 ml. Imagina um copo de vidro que comporta 500 ml, meio litro de água num copo. Imagina que o corpo é esse copo. E daí você começa a encher esse copo de água até a borda. O copo está cheio de água. Vamos supor que a água seja a alma. Para fins didáticos, vamos imaginar. É só uma comparação, tá? Vamos lá. Daí você começa a exercitar a sua alma, a conhecer mais da sua alma, a discernir mais sobre o seu mundo interno. Daí essa alma ela vai se expandindo. Como? É como se você continuasse derramando mais água dentro do copo. Só que na medida em que a água entra no copo que já está cheio e esse copo começa a transbordar, essa água a mais que está sendo transbordada, imagina que ela vai cobrindo o copo e vai envolvendo o copo e formando como se fosse um círculo ao redor desse copo. A água ela se mantém coesa, unida ali, como se fosse uma esfera, e quanto mais você vai enchendo, entre aspas, derramando água no copo, que ele já está cheio, não tem mais como encher, né? Mas conforme você vai derramando mais água naquilo que era o copo que foi cheio, essa água em excesso ela vai envolvendo o copo em formato de uma esfera, e essa esfera vai se ampliando, se expandindo. Quanto mais água você coloca, mais a esfera vai se expandindo ao redor do copo. Por que eu estou usando essa ilustração? É porque a gente tem, em algum momento, a gente tem a ilusão, ou a figura, eu não vou dizer ilusão, é uma figura, uma imagem de que a alma está dentro do corpo, ou seja, a água está dentro do copo. Nós temos a imagem que a alma está dentro do copo. E quando a alma se expande? E quando o copo não é suficiente para conter a alma? E quando a alma extrapola o corpo? Como é que vai ser? Vai ser nessa figura aí essa figura hipotética, imaginária, que eu coloquei na sua mente ao ilustrar uma esfera de água ao redor do copo. Porque o copo foi cheio o suficiente e foi além. O corpo não foi o suficiente para reconhecer a realidade. A alma começou a buscar uma realidade além da material, além daquilo que a gente pode perceber com os 5 sentidos. Então será que é aí que entra o 6º sentido? Pode-se dizer que sim, vamos falar que sim. A intuição está além do corpo. O 6º sentido vai começar a enxergar aquilo que não dá para ver com o olho, não dá para ouvir com os ouvidos, não dá para cheirar com o nariz, não dá para sentir com a pele. Existem realidades que estão além da materialidade e a alma percebe essa realidade imaterial, essa realidade que é metafísica, que vai além daquilo que a nossa ciência pode medir com seus instrumentos. Então, o que acontece? Por mais que a esfera da alma se expanda, cresça, por mais que haja uma expansão de consciência nesse nível de alma, vai chegar um momento em que a alma vai perceber, ainda é insuficiente. Por maior que seja, a alma nunca vai se cansar de comer o alimento da alma, conhecimento,
informações, aquilo que ela vai julgar como sendo sabedoria. Ela nunca vai se cansar de ler livros, de conversar com pessoas inteligentes, sábias e interessantes. Ela nunca vai se cansar de viajar e de experimentar coisas. Acontece que vai chegar um momento no qual ela vai perceber que ainda assim está insatisfeita. E por mais que ela busque, por mais que ela entre nesse processo de expansão de consciência, ainda assim está faltando algo. E é a partir desse momento que a gente vai começar a perceber que existem coisas espirituais. A gente vai começar a perceber que existem assuntos além da alma. Assuntos que a alma não dá conta de resolver. É interessante notar que, ao descobrir o espírito e ao adentrar no mundo do espírito, que é um outro nível de consciência, a gente vai perceber que muitas das coisas que nos disseram que eram espirituais, na verdade, ainda eram da alma. Por mais sensacionais que fossem, por mais extrafísicas que fossem, por mais que estivessem além do nosso corpo, eram coisas espirituais e não da alma. Mas então por que é que essas coisas espirituais que estavam além da alma não satisfaziam a alma? É porque elas não estavam sendo experimentadas no espírito. Eu vou usar uma outra comparação. Imagina que tem um aniversário, uma festa de aniversário acontecendo, e tem muita bebida e comida e música, e as pessoas entram lá no salão de festas onde está acontecendo essa festa, e só os convidados entram lá. Quem não é convidado, quem não tem convite, não pode entrar nesse salão para desfrutar do banquete, da música, da dança e de tudo que está acontecendo lá no salão de festas. Mas quem não é convidado, fora do salão, pode ouvir a música. E talvez possa até sentir o cheirinho de churrasco que está rolando lá na festa. Então, assim, a pessoa que não está na festa, mas está perto de onde a festa acontece, ela ouve a música. Ela ouve o pessoal se alegrando lá dentro. Ela pode até sentir o cheiro de churrasco, como eu dei essa ilustração aqui. Quem nunca experimentou essa sensação de opa, olha, o vizinho tá fazendo a festa ali, que cheirinho de churrasco gostoso. Só que eu tô na minha casa, o vizinho tá na casa dele, ele não me convidou para ir lá no churrasco e tá tudo bem. Mas eu sinto aquele cheirinho gostoso de churrasco. Eu tenho uma percepção. A alma consegue perceber coisas espirituais, mas ela não consegue desfrutar das coisas espirituais na sua plenitude. Porque quem é convidado a ir para o salão das festas, do banquete, comer o churrasco, é o espírito, não a alma. Quando a gente começa a adentrar nesse nível de consciência, a gente percebe que a nossa alma tem um limite de expansão e de percepção de realidade. Por mais metafísico, extrafísico que seja, a alma vai até um limite e para. Dali para frente ela não tem como ir. Mas o nosso espírito tem como avançar. O nosso espírito tem o convite para a festa, o banquete espiritual, para comer as coisas espirituais. E a partir desse momento a gente começa a entender que existe uma diferença entre a nossa alma e o nosso espírito. Existe uma diferença entre a expansão da nossa alma e a eternidade na qual o espírito adentra. E essa eternidade, ela vai além do tempo presente. Ela sai desse joguinho de passado, presente e futuro. Sai dessas dimensões ilusórias do tempo, passageira do tempo. O tempo passa, né? Eu estou aqui no presente e eu posso ir para o futuro quando eu imagino o futuro, ou quando eu adentro determinadas regiões em que dá para enxergar coisas do futuro. Estou lembrando, se eu não me engano, é Peter Drucker, considerado pai da administração. Ele disse que não dá para prever o futuro, mas dá para criar o futuro. Eu posso decidir o que eu quero que aconteça no futuro. E a gente já sabe que essa decisão do que vai acontecer no futuro, ela é limitada. Seja pelo corpo, pela alma, pelas circunstâncias. Mas enfim, o motivo dessa
desse monólogo, quase conversa, porque eu acabo conversando contigo, né? Eu falo, você me ouve, você pensa a respeito daquilo que eu estou dizendo, então acaba sendo um diálogo indireto, por assim dizer. O motivo desse diálogo indireto que eu estou tendo aqui contigo, o motivo de eu ter gravado esse áudio aqui, de estar gravando esse áudio aqui, é porque é muito importante que você perceba a diferença entre a tua alma e o teu espírito. Se você ainda não sabe como é que você funciona no seu espírito, eu te convido a vir para o banquete do espírito, os banquetes espirituais. Te convido a adentrar nesse nível de consciência diferenciado, onde a realidade está, eu não vou dizer expandida, a realidade é, nesse lugar a realidade é, ela é o que é, sem o dualismo que muitas das vezes a gente encontra na nossa alma, com a nossa mente, sem a transitoriedade das emoções, das sensações, uma coisa que você sente agora e depois você não sente mais. Emoções, sentimentos, como nuvens no céu. É além disso. É além do movimento das estrelas, do seu posicionamento no cosmos, além dos planetas, além da matéria, além da nossa expansão de conhecimento. Existe uma realidade espiritual que ela de fato satisfaz a alma. Quando o espírito é convidado para ir na festa das coisas espirituais, no banquete das coisas espirituais, quando o espírito se alimenta das coisas espirituais, a alma ela tem a sua satisfação, porque o espírito traz para a alma aquilo que ela quer, que é esse sentido de eternidade. Quando o espírito se alimenta daquilo que é eterno, as coisas eternas, elas afetam a alma, e a alma entra num lugar de descanso. O mais importante de tudo que eu estou falando aqui é o seguinte: não dá para carregar a vida inteira apenas com a nossa alma. Nós precisamos ter o nosso espírito desperto. O nosso espírito precisa sair do sono e acordar. E a partir do momento que ele acorda e começa a tomar o seu lugar na nossa vida, a alma também vai tomar o seu lugar. E a gente vai experimentar uma paz que vai além das circunstâncias. O mundo ao redor pode estar acabando, estar acontecendo uma guerra aqui ao redor, à vista dos meus olhos, mas o que rege a minha vida não vai ser mais o meu corpo nem a minha alma, vai ser o meu espírito. E o espírito coloca em ordem. Quando eu falo meu espírito, é o teu espírito também. O mundo pode estar caindo ao seu redor, mas se você estiver vivendo a partir do seu espírito e não a partir do seu corpo e não a partir da sua alma, tanto a alma como o corpo vão se alinhar e vão se organizar de uma tal maneira que se mantenham vivos da melhor forma possível, mas o senso de realidade que você vai experimentar começa a partir do mundo espiritual e não apenas a partir do mundo das ideias, como dizia Platão. Já ouviu falar no mundo das ideias, uma ideia platônica? O filósofo grego, Platão, diz então, existe o mundo das ideias, é o mundo da alma, é o mundo da expansão de consciência. Só que esse mundo das ideias, por mais ilimitado que pareça, ele tem limites. E quando a gente descobre isso, percebe, poxa, é só isso? Não, tem um mundo do espírito, existe um mundo espiritual. E todo ser humano carrega dentro de si um espírito. Mas esse espírito pode estar dormindo. Ele precisa despertar. A partir do momento que ele desperta, ele tem acesso ao mundo espiritual, às realidades eternas, e dali para cá a gente pode começar a experimentar um novo estilo de vida, um novo nível de vida, onde você pode experimentar uma alegria que não depende de coisas, pessoas, circunstâncias, onde você pode experimentar uma paz que também não depende de coisas, pessoas, circunstâncias. É uma vida mais inteira, ou melhor, é uma vida inteira em si mesma. Não precisa de mais nada para completar. Mas a gente pode falar sobre isso em outro momento. Quase 20 minutinhos de áudio foi suficiente. Que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até mais.